O segundo turno do Brasileirão começa amanhã, sábado, mas aqui nesse vídeo a discussão é ainda sobre o que aconteceu no primeiro turno. Nesse vídeo aqui eu vou montar a minha seleção do campeonato, os 11 melhores jogadores. Vamos ver quem foi o melhor jogador em cada posição no Brasileirão. Vamos ver, será que o super líder Botafogo vai reinar aqui nessa seleção também? Vamos ver isso agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Você acaba de chegar no torcedorismo e você achou o canal sobre futebol brasileiro que mais cresce nesse momento no YouTube. Já somos quase 17 mil inscritos em 4 meses de canal. Aqui no torcedorismo você vai assistir conteúdos e análises diferenciadas do nosso futebol. Então se você ama o futebol brasileiro, se inscreve aqui no canal porque você vai se amarrar demais no nosso conteúdo. Vocês já devem ter visto um monte de seleção do primeiro turno rolando por aí. Eu confesso que eu ainda não vi nenhuma, porque eu queria fazer esse vídeo aqui para vocês sem nenhum viés, sem ninguém me influenciando. E como todas as análises que eu faço aqui no canal, eu vou focar mais nos números dos jogadores, nas estatísticas. Ou seja, é lógico que na minha escolha final para cada posição, eu vou dar também um grande peso para minha opinião. Obviamente, o que eu gosto, o que eu acho que o futebol tem que ser, o cara que eu acho melhor, mas quem tiver os melhores números vai ter uma nota maior, não tem jeito. Para mim as estatísticas são importantes demais também. E sobre a seleção, eu vou escolher um 4-3-3 clássico. Além do goleiro, vão ser 2 laterais, 2 zagueiros, 3 meias. E eu vou escolher um volante dentre esses meias. E são 2 meias ofensivos, né? Meias atacantes. E no ataque vão ser 3 atacantes. Meu irmão, não importa se são 3 pontas, 3 centroavantes. Eu quero saber dos 3 melhores atacantes. Esse time não vai entrar em campo. Então vamos fazer uma coisa mais lúdica aqui nessa seleção, beleza? Então vamos começar pelo gol. Aqui eu fiquei em dúvida entre 3 jogadores. Uma dúvida ali mais ou menos, né? Porque eu acho que tivemos 3 grandes goleiros nesse primeiro turno. O Fábio, que é sem dúvida nenhuma o goleiro que eu mais acompanho, né? O goleiro do meu time. Óbvio que eu assisto todos os jogos de todos os times, mas o único que eu assisto todos os jogos em loco, né? É o Fábio, né? Os jogos do Fluminense. O Fábio fez um primeiro turno quase que irretocável. Eu lembro de só uma falha meio bizarra que foi numa saída de bola com o pé, né? Não foi nenhuma falha, um frango, mas foi ele tocou errado ali no jogo contra o Vasco, sofreu gol. O outro goleiro é o goleiro do Furacão, é o Bento, goleiraço. Mas, meu irmão, não tem como não dar essa vaga aqui pro Lucas Perry, né? O Lucas Perry foi o melhor goleiro desse primeiro turno. Ele fechou gol em diversos jogos do Botafogo. Eu posso narrar vários jogos aqui que surgem na minha cabeça. O jogo contra o Cruzeiro foi o mais recente, que ele trancou o gol do Botafogo e foi uma lenda nesse jogo. O próprio jogo contra o Grêmio, né, que ele fez 4 defesas difíceis nesse jogo, enquanto o Botafogo estava ali sendo pressionado, ele manteve o 0-0 no placar, que ajudou muito o Botafogo. O jogo contra o Cuiabá, ele foi muito bem também. Enfim, foram muitos jogos e não é só uma impressão, né? Não é só uma impressão nossa que o Lucas Perry seja o melhor goleiro, porque nos números também, ele lidera todas as estatísticas, cara, de goleiro no campeonato. É o goleiro com mais defesas por jogo, tem uma média de 4,2 defesas por jogo. Isso dá um total de 80 defesas no primeiro turno. É o goleiro que mais preveniu gols nesse campeonato. É o goleiro que menos concedeu gols por jogo, com 0,6 de média. É o goleiro que mais vezes saiu de campo com clean sheet, sem levar gol, né? Mais vezes sem levar gol. São 11 jogos, meu irmão, dos 19 jogos do Botafogo, em 11 ele saiu de campo zerado, sem levar gol. Absurdo, lógico que a zaga ajuda nisso também, mas quem assiste jogos do Botafogo sabe que o Perry é milagreiro, né? Então ele é o nosso goleiro. Na lateral direita, pela falta de alguém melhor, vai ser o Samuel Xavier do Fluminense, jogador que já contribuiu com 2 assistências, fez um gol nesse campeonato, jogou 15 dos 19 jogos. Defensivamente é um lateral que se destacou muito, né? Tem uma consistência muito grande, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Uma galera aí tá pedindo ele na seleção, mas isso aí eu acho que é exagero, tá? Eu acho que nós temos laterais melhores na Europa lá para a vaga do Samuel Xavier, mas aqui no Brasil, na minha opinião, ele foi o melhor no primeiro turno. Na zaga não tem nem dúvidas de qual vai ser minha dupla. O primeiro é o Adrielson do Botafogo. É para mim o melhor zagueiro desse primeiro turno de todos que disputaram. Lidera as estatísticas do campeonato em rebatidas. É o atleta que mais rebateu bolas, né? Tirou bola da sua área. Ou seja, ele tirou tudo quanto é bola da área do Botafogo, tá? Tem média de quase 7 rebatidas por jogo. É o 4º jogador nas estatísticas de interceptação, com 2 interceptações de média. Adrielson tá em todo lugar do campo. É impressionante o quanto que ele salva a vida do Di Plácido ali na direita da defesa, né? Isso é brincadeira. O segundo zagueiro é o Gustavo Gomes, que, cara, é impressionante você ver o Gustavo Gomes jogar ao vivo. Se você ainda não viu, se você não é palmeirense que vai a todos os jogos, se você torce para outro time, cara,
Quando o Gustavo Gomes for jogar no estádio do seu time, quando tu for enfrentar o Palmeiras, preste atenção no jogo dele, cara. Eu fui a alguns jogos dele já, e cara, ele é um atleta surreal, tá? Fora da curva, se posiciona absurdamente bem, tem um bote e um tempo de bolas, tempo de bola dele tanto no chão quanto no alto. São privilegiados esses tempos de bola dele. Na bola aérea, pra mim, é o melhor jogador que nós temos no Brasil, tanto na zaga quanto no ataque, né? Englobando atacantes e zagueiros, de cabeça, pra mim, ele é o melhor. A impulsão dele é absurda e ele é um zagueiro que tá em todo lugar do campo, assim como o Adrielson. Ele defende e ele ataca às vezes na mesma jogada, cara. Impressionante, esse esquema do Palmeiras proporciona isso, né? Muitas vezes ele inicia a jogada ali atrás, sobe e finaliza, cara. E num cruzamento, né? Que o Palmeiras tem feito muitos cruzamentos dos seus pontas e o Gustavo Gomes geralmente faz esse tipo de jogada ao longo dos jogos. Gustavo Gomes é um zagueiro de nível europeu jogando aqui no Brasil e não podia faltar aqui na seleção do torcedorismo no primeiro turno. O lateral esquerdo, esse foi difícil demais de escolher, mas não porque tiveram vários bons, né? Porque eu não achei nenhum que se destacou. Mas eu vou escolher Ayrton Lucas do Flamengo, mais pela primeira metade de primeiro turno que ele fez, né? Os 10 primeiros jogos dele ali, ele foi melhor. Foi o jogador mais perigoso ofensivamente do Flamengo. Depois ele perdeu um pouco de espaço, jogou menos com o Sampaoli. Principalmente quando ele joga junto ali com o Bruno Henrique, ele acaba não subindo tanto ao ataque. Mas ainda assim eu não consigo achar nenhum lateral melhor que ele nesse momento. Eu pensei em colocar o Marlon do Cruzeiro, que tem se destacado bastante na parte defensiva. Mas, no geral, eu achei o primeiro turno do Ayrton Lucas melhor. Passando agora para o meio campo, a posição de volante só temos uma disponível e para mim não tem outro que não seja André. É outro jogador de nível europeu jogando no Brasil. André já está fazendo hora extra aqui no Brasil, tem 21 anos, jogou 15 dos 19 jogos nesse primeiro turno e lidera o campeonato numa estatística impressionante. Dentre todos os jogadores que disputam o brasileiro, ele é o cara que mais acerta passes. Ele tem 94% de acerto nos passes. André não é um volante que só dá aquele passe pro lado, ele tenta sempre romper linhas, né? Tanto que ele tem média de um passe-chave por jogo. Ele tem também 78% de acerto nos lançamentos, tem uma média de 2,3 roubos de bola por jogo, é um leão ali no meio campo, média de 1,5 interceptação por jogo. É um cara muito forte, é difícil ganhar um duelo do André no chão. Ele venceu quase 70% dos duelos terrestres nesse campeonato, é o líder nessa estatística também entre os volantes, que jogaram mais de 10 jogos, obviamente, né? Vamos ter aqui uma margem estatística boa, né? Então o André é o nosso volante. O primeiro meia que vai entrar aqui é o Arrascaeta. O cara é muito fora da curva, mas muito fora da curva mesmo. O Arrascaeta nem tá fazendo uma temporada dos sonhos, mas ele é muito craque. Quando eu fui parar para ver as estatísticas dele, é impressionante. Ele é um jogador muito regular. Ele lidera o campeonato na estatística de grandes chances criadas. Tá empatado ali com o nosso próximo meia, né? Os dois criaram 9 chances ao longo desse campeonato. Inclusive, tem uma estatística engraçada aqui no Flamengo, tá? O Arrascaeta é o líder em grandes chances criadas e o Gabigol é o líder em grandes chances desperdiçadas, né? O Gabigol perdeu 11 gols feitos nesse campeonato. O Arrascaeta, continuando com o nosso meia, ainda fez 3 gols, deu 5 assistências, é o líder em assistências no campeonato, junto com o Gerson também do Flamengo. Ou seja, o Arrascaeta é um cara fora da curva, como eu falei, é muito importante para o Flamengo, é o coração do time do Flamengo. O outro meia, cara, não podia ser outro. Você que acompanha o Campeonato Brasileiro sabe que o Eduardo do Botafogo tá jogando muito. Ele é o cara, junto com o Arrascaeta ali, que lidera o campeonato em grandes chances criadas. Os dois com 9 por jogo, como eu já falei, é impressionante essa estatística. O Eduardo tem uma assistência a menos que o Arrascaeta, deu 4 assistências nesse campeonato, mas tem uma precisão maior nos passes, né? Ele acerta 84% dos passes, enquanto o Arrasca acerta só 80% dos passes. São dois meias que estão deitando nesse campeonato, inclusive por isso que eu fui crítico à mudança do Lage, né? O técnico do Botafogo, quando na última partida contra o Internacional colocou o Eduardo de falso 9, né? Um dos melhores meias do campeonato, ele tirou de posição, mas quando ele voltou para a posição dele, pronto, Eduardo deu assistência, né? Mas agora vamos falar dos atacantes de verdade, nada de falso aqui, porque os caras estão deitando. O primeiro vai ser o Daverson, sério, cara, sério. Eu sei que o Daverson é um meme ambulante e que as pessoas às vezes esquecem de falar sobre o que ele joga de futebol. Ele simplesmente é o maior destaque do Cuiabá, que é um time que está muito bem nesse momento do campeonato, né? Tem um investimento pequeno, mas terminou o primeiro turno como sendo o melhor time de aproveitamento recente, né? O Cuiabá está muito bem e é o Daverson que está carregando esse time aí. É um time bom, mas o Daverson é o ponto de luz ali. Vocês que acompanharam o Prisma da última rodada sabem do que eu tô falando. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no card também para você ver depois, para saber do que eu tô falando sobre o Cuiabá. Cuiabá melhorou muito
e deve muito ao Daverson, que é o jogador mais decisivo do time e um dos mais decisivos do campeonato. Ele já meteu 8 gols no Brasileirão, é o vice-artilheiro empatado com o nosso próximo atacante da seleção, que é o Vitor Roque, garoto de 18 anos, já vendido ao Barcelona. Infelizmente, né, vai deixar o Brasil, mas não tem como a gente segurar muito, né? É uma das maiores esperanças da gente, do nosso povo, para honrar a camisa 9 da seleção brasileira nos próximos anos. Vitor Roque, cara, é uma pedra preciosa, bruta, muito bom jogador. Como eu falei, o Vitor Roque fez 8 gols nesse campeonato e só não fez mais porque o técnico interino do Furacão fica brigando com ele, não deixa o cara bater pênalti, né? O pênalti contra o Vasco foi uma palhaçada que aconteceu ali, né? Se você viu, você sabe do que eu tô falando, comenta aqui embaixo se você viu esse lance. O Vitor Roque, assim como o André do Fluminense, né? São dois jogadores muito privilegiados fisicamente. O Vitor Roque ganha facilmente algumas disputas com zagueiros muito maiores e mais experientes que ele. Tem um excelente posicionamento e foi um dos 3 melhores atacantes desse primeiro turno do Brasileirão, na minha opinião. A última vaga do ataque, eu tenho certeza que você já sabe de quem é. Quem é que vai ocupar essa vaga? Essa vaga sempre esteve ocupada, né, na seleção do campeonato, desde as primeiras rodadas. Tiquinho Soares, centroavante do Botafogo, que lidera praticamente todas as estatísticas de ataque no campeonato, tá? Ele é o artilheiro do Brasileirão, fez 13 gols em 17 jogos que ele entrou em campo, o que dá uma média de 0,8 gols por jogo. Já largou 4 assistências, além desses 13 gols. 4 assistências, você percebeu o que isso significa, né? O cara tem 17 participações diretas em gols em 17 jogos disputados. Ou seja, meu irmão, quando o Tiquinho entra em campo, ele participa em gol. Ou ele faz um gol, ou ele dá uma assistência para algum companheiro. Ele é o líder nesse quesito também, né? Participações em gols. Também é o líder em gols por minutos. Ou seja, ele é o jogador do campeonato que precisa de menos minutos para marcar um gol. Em finalizações por jogo, ele fica em quinto com 3 finalizações de média por jogo. Então, assim, é um jogador com muita precisão de finalização, né? O líder nesse quesito é o Soares com 4 finalizações por jogo. Essa que tá na tela aí para vocês, então, é a seleção do torcedorismo no primeiro turno. Mas isso aqui ainda não acabou, porque a gente vai eleger o craque, meu irmão. O craque do primeiro turno, mas eu não vou fazer muito suspense não, porque depois de tudo que eu falei, é lógico que o craque pra mim é o Tiquinho Soares. Sobrou nesse primeiro turno do Brasileirão, o cara deitou realmente. Eu pensei em escolher uma revelação do campeonato nesse primeiro turno, mas foi difícil encontrar, então eu vou deixar essa tarefa pra você, meu irmão, pra você. Quem foi a revelação do campeonato nesse primeiro turno? Coloca aqui embaixo nos comentários. O segundo turno do Brasileirão volta amanhã no sábado e eu vou lançar o vídeo de pré-rodada analisando todos os 10 jogos e falando os favoritos para cada um dos jogos. Mas hoje ainda, daqui a pouquinho, eu tô lançando o vídeo da retrospectiva de tudo que aconteceu no primeiro turno. Esse vídeo tá muito legal, muitos dados interessantes. Então, se você ainda não tá inscrito aqui no Torcedorismo, se inscreve agora, porque tu vai ficar sabendo tudo de futebol brasileiro, não vai perder esse vídeo que eu tô falando. Tamo rumo a 20 mil inscritos aqui no canal. Não se esquece de deixar sua curtida nesse vídeo antes de sair. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou, meu irmão.